No problema número 5, a gente tem o seguinte: uma criança empurra um carrossel. A posição angular do carrossel varia com o tempo de acordo com θ de t igual a gama t mais beta t ao quadrado, onde gama é igual a 0,4 radianos por segundo e beta é igual a 0,012 radianos por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule a expressão que determina a velocidade angular do carrossel como função do tempo. Letra B. Determine a velocidade inicial do carrossel, isso é, ômega quando t é igual a zero. E C. Se a criança consegue correr a uma velocidade máxima de 3,2 metros por segundo, determine qual será o deslocamento angular que ela terá percorrido entre t igual a zero e o momento em que ela atinge essa velocidade. Considere que a aceleração é constante e que o raio do carrossel é de 1,2 metros. Bem, então a gente tem o seguinte: a letra A vai ser simples a gente fazer se a gente lembrar que a velocidade angular ela nada mais é do que a derivada em relação ao tempo da posição angular. Como a gente tem uma função que me dá a posição angular, determinar a velocidade vai ser simplesmente uma questão de fazer essa derivada. Né? Então, a derivada em relação ao tempo da expressão que é gama t mais beta t ao quadrado. Notem que, em primeiro lugar, a derivada de uma soma de polinômios é igual à soma das derivadas dos polinômios. Então, posso escrever isso como derivada em relação ao tempo de gama t mais a derivada em relação ao tempo de beta t ao quadrado. Além disso, gama e beta são constantes, então elas podem ser tiradas da derivada. Né? Então a gente vai ficar com gama vezes a derivada de t em relação a t, que é 1. Então a gente vai ficar simplesmente com gama. E aqui a gente vai ficar com beta vezes a derivada de t ao quadrado em relação a t. Então, se a gente lembrar lá da derivada de um polinômio, né, a gente tem que, se um polinômio é x na n, quando a gente calcula a derivada dele em relação a x, a gente vai obter o polinômio que vai ser n, que multiplica x na n menos 1. Então, como a gente tem que n igual a 2 aqui, a derivada vai ser simplesmente 2 vezes t. Para fazer a letra B, a gente precisa simplesmente determinar qual vai ser ômega quando t é igual a zero. Então, isso vai ser a velocidade em t igual a zero. Então, basta pegar essa expressão aqui e substituir t por zero. Né? Então, a gente vai verificar que a gente vai obter gama mais 2 vezes beta vezes zero. Ou seja, a nossa velocidade inicial vai ser simplesmente gama. Notem que quando a gente olha aqui para as unidades do gama, a gente percebe que ele tem unidades de velocidade. Né? Então, isso daqui já estava, de certa forma, respondido. Né? Então, o valor da velocidade vai ser 0,400 radianos por segundo. Agora, para fazer a C, a gente vai ter que fazer algumas observações. Bem, em primeiro lugar, existe uma relação entre as variáveis de rotação e de translação para um ponto qualquer de um corpo rígido. Então, se você pegar lá um disco, por exemplo, quando você tem esse disco girando com a velocidade angular ômega, se você pegar um ponto qualquer desse disco, ele vai ter uma velocidade de translação, que vai ser, claro, tangencial a essa trajetória circular que ele realiza. Né? Então, eu vou ter aqui um vetor v. A intensidade desse vetor v está relacionada ao valor de ômega e a essa distância em relação ao centro aqui, que é o raio. Né? Então, a gente tem que a velocidade v vai ser simplesmente ômega vezes o valor dessa distância r. Vou colocar um R maiúsculo aqui para não confundir com o meu ômega, com o meu gama, que às vezes ele fica aparecendo um R. Então, a gente percebe o seguinte: a gente tem esse valor da velocidade, o problema nos dá o valor do raio, que é 1,2 metros. Então a gente tem condições de calcular qual que vai ser a velocidade angular no momento em que a criança vai chegar à velocidade máxima. Né? Então a velocidade máxima de translação implica em uma velocidade angular máxima que vai ser dada por v sobre r. Então se a gente fizer as contas lá, a gente tem que a velocidade de 3,2 metros por segundo e o raio de 1,2 metros. Então a gente percebe aqui que
a dimensão de comprimento ela cancela e a gente vai ficar só com a dimensão de 1/2, né? Que, lembrando que quando a gente fala em radianos, na verdade o radiano é um lembrete, não é uma unidade. Porque quando a gente vai calcular um radiano, o que a gente faz? A gente calcula um ângulo θ como sendo o comprimento de um arco dividido por um raio. Então isso vai ser uma coisa que tem unidade de comprimento dividido por uma outra coisa que tem unidade de comprimento. Então isso vai ser adimensional. Então, quando a gente vê lá uma velocidade angular com unidade de 1/2, essa unidade está correta. Então a gente tem, na verdade, um resultado que está em radianos por segundo. Então, se a gente fizer as contas disso, a gente vai obter 2,666, que é uma dízima periódica. Se a gente olhar aqui para os nossos dados, a gente só tem dois algoritmos significativos, né? Então, 2,666 dízima periódica, radianos por segundo. Depois dessa velocidade, a gente pode olhar para a própria expressão para a velocidade como função do tempo para poder determinar qual vai ser o valor do tempo no qual a gente atinge essa velocidade. Então a gente vai ter o seguinte. Então a gente tem que ômega de t é igual a gama mais beta vezes 2 vezes t. Então, dividindo aqui, a gente pode escrever o seguinte. Esse ômega aqui vai ser dado por esse ômega máximo, né? Que é esse valor aqui. Então a gente pode escrever o seguinte. Ômega máximo menos gama vai ser igual a 2 vezes beta vezes t, que implica então que t vai ser igual a ômega máximo menos gama dividido por 2 vezes beta. Se a gente fizer as contas aqui, substituindo os valores, a gente vai obter um valor de 94,4 segundos. Uma vez que a gente tem o tempo, fica fácil da gente determinar qual vai ser o deslocamento angular. Porque vejam o seguinte, a gente tem uma expressão que dá a posição angular. O deslocamento angular vai ser simplesmente Δθ, que é θ final menos θ inicial, para o intervalo que a gente está considerando. Só que notem que a gente está considerando t igual a zero como sendo o início do intervalo, então o nosso t aqui corresponde justamente ao instante final do intervalo, né? Só que notem que quando t é igual a zero, a gente tem simplesmente que a gente está na posição inicial igual a zero, ou seja, a gente está na origem, né? Então a gente pode escrever que Δθ vai ser simplesmente θ final, ou seja, a gente vai ter θ de t final, onde esse t final aqui vai ser justamente os 94,4 segundos. Então agora basta pegar esse resultado e substituir nessa expressão aqui que a gente tem para θ. Então θ de t vai ser igual a gama t mais beta t ao quadrado. Estou calculando isso aqui em t igual a, chamar de t final, né? O final do intervalo, né? Então a gente vai ter que isso aqui vai ser gama, que multiplica 94,4 segundos, mais beta, que multiplica 94,4 segundos ao quadrado. Então, se eu substituir esses resultados aqui, eu vou obter 144,8 radianos. Aqui a gente só tem dois algoritmos significativos, então a gente vai escrever isso como 1,4 vezes 10 ao quadrado radianos. Certo? E é isso.